A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo de cultivo. Apesar de a produção ser predominante artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários ambiciavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquinas. Outro movimento também surgiu nessa época com o objetivo de defender os trabalhadores. O trabalhador, em razão desse processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. A primeira etapa da Revolução Industrial. Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial. A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização de energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão, da locomotiva ao vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. A terceira etapa da Revolução Industrial. Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not